apareci. Até me maquiei pra vir falar com vocês, que eu tava, ó, embaixo tô de moletom. Mas tudo bem, nem precisa saber. Vamos lá, eu resolvi fazer esse vídeo curtinho, eu vou deixar no IGTV, pra falar, se meus filhos permitirem, claro. Pra falar uma dúvida que todo mundo me pede o tempo todo. Eu sei que muita gente já fala sobre isso, mas claro, cada um tem uma visão e a gente pode ajudar. Como eu tenho estudado? Porque, meu Deus, quem consegue acreditar que aquela menina tapada da escola hoje em dia estuda e gosta de estudar? Jesus faz milagres. Vamos lá. Primeiro eu quero deixar claro que eu não sou super inteligente. Ai, nossa, assimilo as coisas fáceis. Não. Eu tenho muita dificuldade de memorização. A minha memória é uma ervilha. Pausa. Os meninos, né? A minha memória é uma ervilha. Eu tenho super dificuldade, assim, de textos muito profundos. Eu logo me disperso. Eu sinto que eu devo ter um déficit de atenção. E é por isso que a primeira coisa que eu faço, que é o que eu fiz, inclusive, para vir falar com vocês, eu anoto. Eu descobri que eu já li muito livro de coisa interessante e que eu não consigo lembrar. Porque eu devia ter anotado. Então, ou seja, eu joguei meu tempo fora. Deve ter funcionado alguma coisa no cérebro, ajudado aqui, mas no geral acho que eu joguei fora. Por isso, desde então, desde que antes da quarentena, já começou um processo meu lá de São Paulo de começar a estudar as coisas que me interessavam anotando. Deixando claro uma separação. Eu leio vários livros ao mesmo tempo? Sim. Alguns, por exemplo, do C.S. Lewis. Tá vendo? Eu nem consigo falar esse nome chique. Eu, por exemplo, tô lendo devagarzinho. Provavelmente eu vou ter que voltar e vou ter que anotar. Livros muito densos, assim, que não é minha prioridade. Eu vou lendo um pouquinho e volto pra eles. Tem um outro que eu tô lendo que fala sobre as 4 versões sobre a criação do mundo. De gente que acredita, enfim, em ordens diferentes. Tem toda uma explicação. É um livro também muito denso. Não é um livro que provavelmente eu vou anotar, porque... Ou talvez eu anote. Enfim, vou pegar outro. Vai, os de testemunho. Adoro livros de testemunho. De história de missionários. História de grandes homens e mulheres de Deus no mundo que eu não conhecia. Esses são livros que eu não anoto. Esses são livros que eu leio pra, tipo, edificar minha fé. Por exemplo, livros de família, assim, livros de assuntos que não são coisas que eu consigo colocar na prática, que eu preciso colocar em prática, e nem coisas que são nada é muito novo. Por exemplo, casamento, é um assunto que eu já estudei muito sobre casamento. Então, dificilmente eu leio alguma coisa que eu falei assim, nossa... Por quê? Porque o meu casamento, né, pra mim, é baseado na Bíblia. Então, dentro da Bíblia existe lá esse espaço aqui do que a gente estuda e tem sobre falar. Não tem muito mais uma revelação sobre casamento pra ter. Então, eu gosto de vez em quando pra ler, pra ter um insight, tipo, Entre Lençóis, que eu dei a dica pra vocês, sempre vou dar, maravilhoso. Então, eu só quero deixar claro dessa diferença de livros que eu leio. Então, tem aqueles que eu preciso anotar e tem aqueles que eu mesclo. Tipo, por exemplo... Vocês terem noção, como a minha memória é ruim, eu gosto muito da Sophie Kinsella. É uma escritora que eu racho o bico de rir, mas que são historinhas bobinhas. Ela que fez aquele Delírios de Consumo de Beck Bloom. Vocês lembram daquela doida que fazia compras? Super. Adorei aquele filme. Ela tem uma série de livros engraçadíssimos, do tipo, eu gargalhava lendo os livros dela. Gargalhava assim quando ela achava que eu era doida. E eu já cheguei ao ponto de uma vez comprar o último livro dela, e depois de meses eu cheguei na livraria e falei, nossa, lançou um novo! Comprei o livro, comecei a ler, na metade do livro, eu lembro que o Dé tava do meu lado, eu falei, eu acho que eu já li esse livro. Então, esse é o nível da minha memória. Então, voltamos. Mas tudo bem, é um livro bobinho. Então, anotem. Primeira coisa é, comprem caderninhos. Pode ser personalizado igual eu fiz, pode ser caderno, mas compre. Compre aquelas etiquetinhas também para você ter do lado quando você for consultar sobre aquele assunto. Então, a minha irmã estava aqui esses dias e eu comecei a falar tudo para ela que eu aprendi sobre educação clássica cristã, sobre homeschooling, enfim, os assuntos novos que eu tô estudando, até um pouco da política e tal. Eu comecei a falar com ela, mas o que eu fiz? Peguei meu caderno e fui lá folhear para ela, tá? Segundo ponto, o que estudar? E aí depende, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu olho pra minha vida e eu penso assim, que áreas dela que eu ainda preciso, que eu vejo que tá em necessidade, que eu preciso resolver. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que, por exemplo, precisa emagrecer, talvez você precise mudar a alimentação da sua casa. Talvez você precise estudar. Em vez de tipo, não, tá tudo bem, continua comendo porcaria, comendo errado. Ou talvez os seus filhos não comam como você gostaria que comessem.
Então, eu, Letícia, iria estudar sobre alimentação. Eu iria ver seguir nutricionista, eu ia ler artigo, eu ia ler livro, sei lá. Eu não conheço as fontes porque não é um assunto que me interessa. A alimentação é uma área que eu entendo que pra mim, assim, o que eu conheço tá bom, meus filhos comem bem, o que minha mãe me ensinou tá satisfeito. Talvez uma coisa é outra, como, o leite faz mal ou não, uma pinceladinha outra aqui, mas no geral não é um assunto que eu me debruço, porque não vejo que é uma dificuldade pra mim na minha casa com meus filhos. O que eu faria? Então, meu casamento. Se eu tivesse com um problema no casamento, querida, eu ia sentar o traseirinho na cadeira até eu saber tudo que eu pudesse saber pra esse assunto, até eu ser transformada em tudo que eu pudesse ser transformar. Mães, no geral, mães não nascem sabendo. Então, por isso que eu acho que educação de filho é um assunto que, né, muita gente pode se interessar, porque a gente não nasce sabendo, a gente não nasce sabendo, e um filho não é igual ao outro. Já falei, um que funciona com um não funciona com o outro. Então, educação de filho, aí você pode pegar e falar assim, tá bom, esse tema eu quero estudar. Talvez se eu só tivesse o Mate, eu nunca tivesse ido estudar educação de filho, porque ele sempre foi uma criança muito facinha. Mas eu tive o Theo e o João, que me impulsionaram a falar, não, eu preciso ir além. E aí você pode separar... dentro desse guarda-chuva, o que você quer saber sobre educação de filho? Eu quero saber sobre a escolarização, que eu acho que meu filho está com dificuldade na escola. Eu quero saber sobre alfabetização, porque eu acho que meu filho está com dificuldade. Eu quero saber sobre birras, comportamento, eu quero saber como... E aí você vai literalmente anotando um papel, você vai separando as prateleiras de que assunto que você vê que você precisa aprender. E aí, bem, graças a Deus nós não estamos na época que tem que ir até a biblioteca, lugar livre, procurar a página. A gente joga no Google, isso é uma coisa que vocês me pedem muito, e eu assim... Às vezes eu fico um pouco assustada de ver que as pessoas estão acostumadas a querer tudo mastigado, sendo que o Google já mastiga tudo pra gente. Então, tudo que eu acho aqui, Pips, não é que assim alguém trouxe pra mim. 90% das coisas que eu acho e trago pra vocês, eu achei no Google, eu achei fuçando, eu achei procurando. E assim, do mesmo jeito que você consegue, com as mesmas ferramentas, internet e um celular na mão. Então, Google, vídeo no YouTube, canal, podcast, Instagram. Então, uma coisa que o Instagram hoje em dia nos traz, se você souber usar, é que os destaques das pessoas, pessoa boa, né, com conteúdo, são tão ricos. Eu falei, eu tenho destaques do Fernando Conrado, eu tenho destaques, enfim, de várias pessoas que eu anoto, porque são aulas. Tipo, eu não preciso estar numa faculdade, eu não preciso ir num curso ao vivo, mesmo cursos online, como vocês fizeram disciplina positiva. Enfim, tem infinidades de cursos. É uma vantagem que a gente tem de aprender de casa, por isso que a gente é indesculpável. Hoje em dia nós somos indesculpáveis de não conseguir falar que não achou o conteúdo, tá? Então isso é outra coisa importante. E aí, então você separar nesse funil que você fez, o que você vai estudar. Então você tem 2 assuntos para estudar, você pode ir mesclando os 2. Puxa, eu quero entender um pouco mais sobre religião, sobre o protestantismo. E aí você pode separar. Então você vai mesclar um pouco desse com educação de filho, que é o que eu faço. Que eu já falei, eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas o fato de eu anotar me ajuda a não me perder, já que eu sou um pouco atrapalhada, tá? Terceiro ponto, como estudar? E aí, é o que eu trouxe pra vocês. Sentando o bumbum em algum lugar na cadeira, seja 5 minutos, 10 minutos por dia, na hora que as crianças vão dormir, e você vai saber o que você vai estudar antes. Então, eu já sei que, por exemplo, eu tenho os destaques de um cara lá que eu gosto, que eu preciso ver, eu tenho anotado, tá? Eu vou lembrando durante o dia, eu anoto no meu iPad, aqui tem aquele bloco de notas, eu anoto. Então, eu tenho os destaques de um cara que eu quero ler, eu tenho vários vídeos no YouTube que vai aparecendo pra mim, o YouTube você tem a opção de colocar lá, salvar pra assistir mais tarde. Então, eu tenho uma lista enorme de vídeos que eu quero ver, e aí, na hora que eu sento pra estudar, eu já sei que eu quero estudar, eu quero aprofundar um pouco mais esse tema, então eu vou lá procurar no YouTube que eu sei que tá lá. Ou um tema totalmente novo. Eu vou no Google e jogo um tema totalmente novo. Às vezes uma situação que apareceu agora com o seu filho, com a sua casa. Na hora você vai procurar e pesquisar. Então é assim que eu acho que é o como. Tudo de graça, pagando internet, claro, né? E quando estudar? E aí aquilo que muita gente fala de não ter tempo. E eu acredito muito sobre você usar dentro da sua capacidade, né? Dentro do seu tempo, usar ele da melhor forma. Então eu sei que tem muita gente que escuta podcast. Podcast é maravilhoso, gente. Enquanto tá cozinhando, enquanto tá passando aspirador, põe no ouvido. De assuntos que, assim, não necessariamente você precisa anotar, mas assuntos que você sabe que vão te edificar. Então os podcasts da Catilene, que eu brinco aqui, muita gente escuta enquanto tá cozinhando, porque eles edificam a nossa vida. Eles não são coisas técnicas, assim, mas eles edificam, eles não trazem testemunhos, trazem história. Então esse é o ponto, tá? Outro jeito de estudar também é você separar. E ó, aí vem um recado que eu aprendi, esse termo das mães
as mães que elas são, esqueci o nome, mártires, que tipo, eu não tenho tempo pra nada, eu vivo pros meus filhos. Você estudar, você tirar um tempo pra você, 15, 20 minutos, é saudável, é bom inclusive pros seus filhos, porque você tá se alimentando de coisas boas pra derramar sobre eles. É justo e é digno você ter 15 minutos, deixar seu filho lá, sei lá, na hora que ele vê desenho, na hora que ele tá, sei lá, fazendo qualquer coisa, 15 minutos de relógio, você sentar o bumbum e dizer, não, eu vou ler minha Bíblia, ou eu vou escutar esse áudio. Gente, a satisfação de você escrever uma página, de anotar assim, ó, grifar com grifar texto, sério, você sai assim do dia, tipo, desfilando na passarela da inteligência. É assim que eu me sinto. Às vezes eu pego assim, só pra folhear o que eu estudei, eu falo, meu Deus, quem te vê, quem te viu, Letícia? Me acho. Então, a nossa autoestima vai lá pra cima. Fora quando você pega aquele conteúdo, você enfia pra dentro, você põe na prática e funciona. Ah, bicho. Aí você delira. Então, é uma satisfação que não tem preço. Tipo, não é a mesma coisa de você comprar uma roupa que você fica super feliz. Não, é uma satisfação que ela continua, sabe? Que é você encher sua cabeça de coisas boas. E aí, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi lendo o livro da Charlotte Mason. Eu acho que foi com o livro dela, Educação no Lar das Meninas. Você viu que eu tô citando todo mundo que eu gosto, né? Que eles falam assim... essa frase, gente, caiu pra mim... Eu vou fechar com ela, tá? Pra vocês refletirem. Mas caiu como sei lá, um trem pesado pra mim, no sentido bom de confrontar. Ela fala assim, quando uma mãe ou um pai sabe que seu filho tá doente, então a gente sabe que nossas crianças estão com uma febrona, uma gripona, a gente falta no trabalho, a gente para de fazer tudo, a gente prioriza aquela criança, até que a febre vai embora, até que ele se recupere, até que ele saia daquele estado. Então, quando a criança tá doente fisicamente, a gente para tudo pra cuidar dela. E quando a gente... E aqui eu tô dando exemplo de criança, dizendo na educação do lar, tá? Educação infantil, sendo talvez uma preocupação da maioria de vocês. Então, voltando. Então, ela fala assim, então a gente para tudo quando uma criança tá doente. Mas e quando a alma dela tá doente? Quando o caráter dela tá doente? Quando a gente vê que tem coisas urgentes que precisam ser tratadas, que não dá pra jogar debaixo do tapete, porque não tem tempo a perder? Por que a gente não para tudo com a mesma urgência que a gente tem quando o físico tá doente? Eu achei isso tão... né? E isso vale pro seu casamento. Então, se seu marido tá doente, você vai cuidar fisicamente. Você para tudo pra cuidar dele, né? Que homem é dramático e tal. Mas se o casamento está doente, por que a gente não para pra dar toda a atenção do mundo pro casamento? E assim você pode pegar pra qualquer área da nossa vida que talvez esteja cambaleando. Então, se é a saúde, enfim, se é alguma outra área da sua vida que você precisa tratar dela, por que não colocar num senso de urgência, como se realmente ele estivesse fisicamente, né? Tivesse com a febre alta. Então, é como se tivesse... como se tivesse adoecido inteiramente. E o nível de urgência nosso, o senso de urgência tem que ser o mesmo, né? Principalmente quando se trata dos nossos filhos. Eu gostei muito dessa frase. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porque eu falo, quando eu converso com vocês aqui, é tipo, eu tô falando com minhas amigas. É assim que eu bato papo, eu meio que penso alto. Então é isso, queria trazer pra vocês como eu faço, encorajá-las a começar a estudar, a parar de assistir novela, pelo amor do Senhor Jesus. Meu sonho é que os índices de novela despenquem. Parem de assistir novela, para de gastar tempo com bobagem. De verdade, a gente gasta muito tempo lendo revista inútil, entrando nos Instagram das fulaninhas pra ver babado gospel, babado de não sei quem, babado da irmã, babado da famosa. Ah, brigar porque fulano é racista, não é racista, fulano é homofóbico, não é... Sabe essas coisas que penso? Gente, deixa o povo viver a vida deles. E vamos encher a nossa vida de coisa boa. Então, é isso que eu queria encorajar vocês. E trazer aqui, deixar uma vez por toda esse videozinho pra encorajar vocês a despertarem pra isso. Porque se eu despertei, você também pode despertar.